Eu quero responder 5 perguntas para vocês aqui hoje. A primeira, a cultura do voluntariado. Segundo, por que a cultura do voluntariado? Terceiro, como criar a cultura do voluntariado? Quarto, como manter a cultura do voluntariado? E quinto, voluntariado na prática. Até 9 da noite a gente vai embora. Tá bom? Não, vai ser rápido. Eu só quero compartilhar alguns textos aqui básicos da visão. Primeiro, Mateus 20, 28. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Como o Filho do Homem, mas para servir. Muito bom. Segunda base bíblica que eu queria mostrar para vocês, Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo maior é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos, observe, depende toda a lei e profecia e os profetas. E o último, tem voluntariado na Bíblia? Tem. Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito. Bom, eu não vou pregar para pastor aqui, tá? Mas por que a gente tem o voluntariado? Porque é a natureza de Jesus. Servir é a natureza de Jesus. Os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não inclui você. Então eu nunca deveria vir à igreja por minha causa. Não tem mandamento ame-se, não tem mandamento cuide de ti mesmo, não tem mandamento preocupe-se com as suas coisas. Tem mandamento ame a Deus e ame o próximo. E quem cuida de você? Deus. Então quando a gente fala de voluntariado, a gente está falando de algo espiritual. Eu creio que quando eu sirvo, Deus cuida de mim. Eu creio que quando eu sirvo, Deus cuida da minha alma. Eu creio que quando eu sirvo, Deus cuida das minhas coisas. Tranquilo aqui. E por fim, torna-me a dar a alegria da tua salvação e um espírito voluntário. Então, voluntariado é igual servir, está na Bíblia. Vamos caminhar então aqui para a cultura. O que é a cultura do voluntariado? Primeira coisa, existe uma diferença entre método e cultura. Muita gente me pergunta o seguinte: como é que vocês fazem aí na Lírio? Quem me pergunta como é que eu faço, quer saber o meu método. Voluntariado não é método, servir não é método. Porque método serve para você, mas não serve para mim. Servir é cultura do reino. Você está entendendo? Você pode organizar o seu voluntariado diferente do meu. Mas servir não é método, servir é cultura do reino. Método, cada um tem o seu. Mas cultura, a gente tem de formas diferentes. Concorda ou não? Então, quando a gente quer falar de um método, você pergunta, vai numa igreja e fala assim: como é que vocês fazem? O método é, para que vocês fazem isso? A cultura é, por que vocês fazem isso? Então, quando a gente começou o boom de voluntariado no Brasil, no ano de 2016, todo mundo correu atrás de colete, placa, porque as pessoas colocaram na cabeça que voluntariado é você ter um almoxerifado, pessoas com camiseta. Isso faz parte, mas não é isso o voluntariado. O servir não é embelezar a fachada da igreja com gente de colete laranja, colete amarelo. Isso não é. E ao longo do tempo, muitas igrejas foram perdendo o seu time. Faz parte, porque não é o que eu faço, mas é por que eu faço. Repita comigo: não é o que eu faço, é por que eu faço. Você só consegue se comprometer com aquilo que você sabe o porquê. Por que tem tanta gente que serve na igreja por um período curto? Porque você ensina a ele o que ele tem que fazer, mas não ensina por que ele tem que fazer. E você só se compromete com o porquê. Eu vou dar um exemplo. Quando eu começo a ver que lá na Lírio os voluntários começam a faltar, ficar irresponsáveis, atrasar, o que vem na minha cabeça? Eles esqueceram o porquê. Eles sabem o para quê, mas esqueceram o porquê. Eu tenho que reunir eles. Eu tenho que lembrar que é sobre Jesus. Eu tenho que lembrar que é mandamento. Eu tenho que lembrar que é vida.
E a gente só fica na tarefa. Então, voluntariado é a diferença entre método e cultura. Voluntariado não é uma cultura de graça. Aí fora, quando se pensa em voluntariado, se pensa em ir no asilo, ir no orfanato. Não, voluntariado é uma cultura que eu não tenho como pagar. Eu posso pagar um porteiro, eu posso pagar um músico, mas eu não posso pagar paixão. Eu posso pagar um levita. Tudo o que acontece aqui nessa igreja, na minha igreja, a gente pode pagar, não pode, Moisés? A gente pode pagar. Vamos mandar os músicos embora, trazer uma banda particular, vamos tirar a recepção. Não, o que eu posso pagar não tem valor. Tudo que tem preço não tem valor, e o que tem valor não tem preço. Então, quando a gente fala de voluntariado, não é vamos juntar um monte de gente para fazer coisa na igreja de graça. Não, vamos juntar pessoas na igreja que vão fazer algo que a gente não consegue pagar. Eu não consigo pagar um sorriso espontâneo, eu não consigo pagar um comprometimento acima da média, eu não consigo pagar uma doação, eu não consigo pagar. Então, tira da cabeça que voluntariado é mão de obra de graça. Não é. Muito mais do que obras de graça, é gente trabalhando com o coração. O que é o voluntariado? São pessoas que não são chamadas para fazer algo, mas elas fazem porque já são. Então essa é a cultura. Então eu não faço porque eu não limpo o chão, eu não varro a igreja, eu não abro o estacionamento, mas eu sirvo. Esse é um grande desafio da igreja. Por quê? Um dia eu peguei um voluntário e falou assim: eu sou da área de fotos. Eu disse: não, você é um servo da igreja. Você está trabalhando na área de fotografia, mas você é um servo da igreja. Servir não é fazer, é ser. E isso é tão importante. Tem uma frase que eu gosto, repita comigo assim, nasce na mente, mas põe a mão na cabeça. Nasce na mente, inflama o coração, passa para as mãos, transforma o ambiente e nós ofertamos a Deus. Isso é voluntariado. Nasce na mente, inflama o coração, passa para as mãos, transforma o ambiente e nós ofertamos a Deus. Isso é servir. Vamos falar de novo para decorar? Nasce na mente, inflama o coração, passa para as mãos, transforma o ambiente e nós ofertamos a Deus. Nasce na mente o porquê eu faço. Inflama o coração, a paixão. Mãos, a execução. Essa execução inflama o ambiente e isso é uma oferta a Deus. O problema é que a gente quer começar o voluntariado com as mãos. Pega a vassoura, pega o rodo, pega o colete, abre o estacionamento, cuida do kids. Se não nascer na mente, se não inflamar o coração, as mãos não transformam o ambiente. Eu digo sempre, ter uma pessoa para estacionar um carro, qualquer um tem. Agora um apaixonado estacionando o carro, ele nunca vai oferecer só uma vaga de carro, ele vai fazer algo acontecer. Eu conheço pessoas que foram tocadas por Deus no estacionamento. Porque a pessoa vem para a igreja pensando o quê? O pastor vai arrancar dinheiro de mim. Não é isso que a maioria das pessoas pensa? Eu vou para a igreja e vou ter que dar dinheiro. Quando ele recebe pessoas que estão servindo, isso quebra o modelo. Ele se abre. Então, que mais? Voluntariado, para nós, na Lírio, é aquele que carrega o maior título no reino de Deus. Eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um voluntário. Eu posso ser apóstolo, eu posso ser bispo, mas a proposta da visão do voluntariado é: todo mundo é igual. Como assim, pastor? Todo mundo é igual. Depois do servir vem o título: pastor, diácono, presbítero, mas todos nós somos servos. E isso para nós é um desafio. Isso para nós é um desafio, porque o voluntariado na prática, ele iguala todo mundo. Quem está limpando o banheiro não é menos importante do que quem sobe no púlpito. E para algumas igrejas isso é um desafio. Porque não adianta você falar que uma coisa é importante, se na prática você não dá importância. Está entendendo?
Aqui todo mundo é importante. Aí para subir no púlpito, você tem uma exigência. Não, porque o altar é um lugar poderoso. Para subir ali, tem que ter uma vida irrepreensível. Então quer dizer que um bandido pode ficar no estacionamento? Que um sem caráter pode ficar na recepção da sua igreja? O que muda o outro é o testemunho. Então o voluntariado força a você entender que o maior título, gente, chegou esses dias um pastor na minha igreja, na Lírio, pastor, eu estou vindo da igreja tal, como é que eu vou ser recebido? Se você quiser ficar aqui, você vai ser um líder, um servo. Mas como assim? E meu ministério, o seu chamado é amar a Deus e amar o próximo, meu irmão. Então esse é um desafio. Outra questão importante, voluntariado não é um trabalho, é a minha vida. Então, a palavra voluntário vem de vontade de fazer, vontade de executar. Por isso que você tem que se conter em não ficar pedindo as coisas para os outros. A igreja está precisando, para de se humilhar, para de ficar implorando. Eu preciso de gente que fica no kids. Se a pessoa vai servir na igreja porque ela está com dó da igreja, dó, gente, é o pior sentimento que tem. Você só tem dó de algo que é menor que você. Se o teu membro, se o teu voluntário está te ajudando porque ele está com dó de você, está falando o seguinte: eu sou maior que a obra de Deus, e a obra de Deus é muito maior do que nós. A obra de Deus é maior do que eu, do que você. Deus não precisa de nós, a obra dele se sustenta. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Só que algumas vezes nós rebaixamos a igreja a um nível de ficar com um chapéuzinho dizendo: quem pode me ajudar? Não. Servir é o seguinte: o que eu mais preciso é a sua vontade. Você quer, vem. Se não quer, Deus proverá. Então isso é importante. Não é um trabalho, é a minha vida. Eu conheço voluntários daqui, deve ter Moisés, que enfrentam chuva. Como eu tenho voluntário que dia de jogo não vai para a igreja. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que ministrar e ensinar qual é o coração. A gente vai falar sobre isso também. Se eu não sirvo, eu não sirvo. É claro que a gente não vai ficar instigando as pessoas, mas o nosso objetivo é que todo mundo seja um servo. Eu não vou criticar o que não serve, mas servir não é espiritual? Então, a gente avança isso. Eu tenho voluntários, quando a gente tinha 4 cultos, eu nunca pedi, mas o camarada ia para 4 cultos. Como tinha voluntário que era escalado uma vez por mês e não ia. Então a gente tem que olhar para os bons exemplos, tá? Outra questão importante do voluntariado, estou só definindo, servir não é questão de status, é questão de estado. Não é uma honra para mim servir, não é um título, mas é a minha vida, é o meu estilo de vida. Servir é a mensagem mais fácil de dizer: eu te amo. A Bíblia diz que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sim ou não? Qual é o caráter do servir? O amor. Que mais? E eu creio que muitos são recompensados por outros. Quem serve tem a exclusividade de ser recompensado por Deus. Deus recompensa os que servem. Tudo bem até aqui? Então eu quero correr aqui, que senão não vou conseguir falar do nosso objetivo. É só cultura. Por que a cultura do voluntariado? Por que ter voluntariado na igreja? Vamos lá. Primeiro, porque o reino de Deus é um lugar para todos. Eu, Diego, acredito que todas as pessoas são úteis na igreja. E é problema nosso, pastor, é problema nosso de pastores, criar ambientes para que todos sejam úteis. Eu vim de uma realidade há muitos anos atrás, que ou você tocava, ou você cantava, ou você pregava, ou você dançava. Se você não sabia cantar, pregar, dançar e tocar, você não era nada na igreja. Nós precisamos desenvolver áreas de necessidade, onde nós possamos incluir as pessoas para o servir. A gente fala que a igreja é um lugar diferenciado, um corpo feito por vários membros, mas na nossa igreja só tem pulmão e coração. Cadê o estômago? Cadê o fígado? É olhar e entender que eu preciso ter outras áreas na igreja, outras áreas para que Deus possa realmente
nos levar, né? Então, é enxergar as pessoas pelo coração. Oportunidade de desenvolvimento. O que é enxergar as pessoas pelo coração? É entender que tem gente diferente de mim, mas eu vou investir nela. Uma vez um pastor comentou comigo, disse assim, ele tinha problema em lidar com as pessoas. E a gente foi conversando, e eu entendi que na igreja dele só se dava bem quem era igual a ele. Irmãos, a gente não vai fazer tudo. A gente não consegue fazer tudo. E a gente precisa entender uma coisa. Por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma com criança. Mas eu preciso investir num kids. Eu não tenho habilidade nenhuma com som. Mas eu preciso ter um bom som na minha igreja. E a gente tem que entender que aquela velha mente do pastor decidir tudo, fazer tudo, para uma igreja que cresce, Moisés sabe disso, a gente tem que delegar. A gente tem que delegar. A gente tem que criar pessoas especialistas. Eu vim de uma geração que as pessoas brigavam. A irmãzinha trocava a água do bebedouro, era ela que trocava a toalhinha de crochê do púlpito do pastor, e ai daquele que mexesse no bebedouro da irmã fulana de tal, porque ela trocava. Ela se orgulhava de limpar o banheiro, ela se orgulhava de abrir o portão, ela se orgulhava de trocar a água, e ai daquela... Você já viu o clínico geral dando entrevista? Clínico geral não dá entrevista. Quem dá entrevista é o quê? É cardiologista, pneumologista, endocrinologista, porque o clínico ele sabe tudo, mas nada profundamente. Então, a ideia de você ter um desenvolvimento, ao invés de eu ter uma pessoa que faz tudo na igreja, eu vou criar uma cultura onde eu tenha especialistas. Eu vou ter uma cultura de uma igreja, então assim, eu quero gente que só pense em criança. Essa pessoa ela vai estudar sobre criança, ela vai lidar como criança, ela vai ler sobre criança. A gente estava falando com o pastor Moisés, a gente está vivendo na Lírio agora a chegada de crianças especiais, crianças com autismo, que é um desafio para nós lidar com autista. Mães que chegam na igreja exaustas, porque a criança suga, drena, são crianças agitadíssimas, e a gente faz de tudo para não devolver a criança para a mãe no culto, porque a gente sabe que é o tempo que ela tem para sentar, ficar em paz e ouvir a palavra. A gente tinha 2 voluntários por sala, agora a gente colocou 2 voluntários por sala, a gente colocou um voluntário para cuidar de um autista. E aí a gente descobriu que tinha pedagogos na igreja. Então, essa é uma das funções. Por que a gente tem voluntariado na igreja? Porque a gente não pode fazer tudo sozinho. Por que a gente tem voluntariado na igreja? Porque voluntário não é aquele que faz, voluntário é aquele que é. Ele é servo. Ele é servo. A gente premia não o talento, a gente premia o coração. Vou te dizer uma coisa, não se iluda com talento. Talento a escola dá, coração não. Eu já caí muito do cavalo por me impressionar com conversa afiada, por me impressionar com gente que de verdade só era garganta, né? Como nós ouvimos ontem, uma ministração que eu ouvi ontem do pastor Cláudio Duarte, né? A gente tem que se aproximar com gente que aparentemente não tem talento, mas tem coração, como a serva de Naamã, uma menininha até sem nome, mas que foi útil, foi serva. Então não se impressione com talentos, mas com o coração. E por que usamos a palavra voluntário? Porque é a palavra para a gente entender. Na realidade, voluntariado é servir. Ok? Vou correr aqui para a gente falar mais do voluntariado na prática. A gente crê que voluntariado não é trabalho, é a nossa vida. A gente serve por uma razão de estilo de vida. A gente entende que servir é grandeza. E servir não é preencher uma vaga, mas é criar uma coluna. Estou só definindo aqui. Quem serve tem exclusividade para receber as bênçãos de Deus. E voluntariado não é um grupo, é um exército. Ok até aqui? Então vamos lá. Como criar a cultura do voluntariado? Como? Como que eu trago essa cultura para a minha igreja? Essa igreja pode ser ministerial, celular. Servir cabe em qualquer igreja, tá? Servir. Como que eu crio a cultura do voluntariado? Primeiro, coragem para quebrar paradigmas.
Repita: servir não é para gente perfeita, é para gente imperfeita. Pastor, se você tem medo, você vai fazer tudo sozinho. Mas espera aí, eu tenho que esperar. Servir é para imperfeito, não é para perfeito, até porque nós também não somos perfeitos. A gente tem que ter coragem para quebrar paradigma. Quando eu assumi a Lírio, em 2013, a presidência da igreja, eu pedi o hall de oficiais. Quantos diáconos tinham, quantos obreiros, quantos pastores? Tinha um monte. E tinha igreja que banheiro estava sujo, não se visitava membro. Tinha dia que tinha que ficar catando os picados para servir a ceia, porque a ideia qual era? O membro trabalha, vamos ungir ele. Ele trabalha, vamos ungir ele. Tadinho, ele merece. Olha como ele é dedicado. Mas por que eu tenho que dar alguma coisa porque o cara serve? Será que servir já não é grande o suficiente? Por que eu tenho que dar um troféu? Quando a pessoa serve, e você tem que dar um título, significa que o servir não é a honra é o que ele vai receber pelo que ele faz. E aí a impressão que tem é que depois de servir e receber, ele alcançou a aposentadoria. E agora ele pode se dar o luxo de parar de servir. A Bíblia diz que os dons são dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. O dom não é dado para premiar uma pessoa, mas o dom é dado para que a igreja cresça. Então, na minha visão, quando é que eu ordeno alguém? Quando a igreja precisa. Porque a honra está no fazer. Então, qual é o grande paradigma que eu fiz na Lírio? Vamos bloquear as ordenações. A gente vai ordenar alguém quando a igreja precisar. E vamos valorizar a meritocracia. Quem está fazendo hoje? Eu percebi que crente velho é uma praga, gente. Porque crente velho é aquele camarada que não quer fazer. Quando eu falo crente velho, não é tempo de igreja, é espírito velho. É aquele camarada que ele acha que porque ele congrega há muitos anos, ele tem direitos, ele tem lugar cativo. Então, além dele não fazer, ele não aceita que ninguém faça. E para quebrar esse paradigma, é muito difícil, porque a gente tem que dizer o seguinte: o título não é mais importante que o servir. Por exemplo, eu tenho áreas de voluntariado que o líder da área é obreiro, e um presbítero serve na área, e dentro da estrutura, o presbítero se submete ao obreiro. Eu falo assim, a minha cabeça pirou. Não, quando eu precisar da função do presbítero, eu chamo ele. Quando eu precisar do presbitério dele, eu chamo ele, vem cá. Ele não é menos presbítero. Mas no pré-culto, eu não preciso de um presbítero pregando, discipulando, eu preciso de um servo. E essa chave a gente tem que girar. Porque se o servir é o maior mandamento, servir a Deus e servir pessoas, a gente tem que entender que me submeter a alguém para servir não me torna menos. Eu já tive a experiência de ter pastor, assim, isso é loucura, pastor Diego. Pastor se submetendo a um líder que na forma eclesiástica é menor. Não, quando eu preciso do pastorado dele, ele é pastor. Ele não vai deixar de ser pastor. Ele não é menos pastor. Só que antes de ser pastor ele é. Agora tem que ter muita coragem para isso. Isso quebra. Muita gente saiu da Lírio nessa época. Eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um pastor. Eu não vou me submeter a estar no mesmo nível. Eu não vou me submeter. Isso é uma grande bobagem, porque se o nosso Jesus lavou os pés e ele falou, eu fiz, vocês entenderam o que eu fiz? Agora, isso começa por nós. Começa por nós o quê? Sair um pouco do gabinete, ir mais para o meio do povo. Por exemplo, eu tenho um hábito, uma vez por mês, ficar nos bastidores, para a gente conseguir quebrar os paradigmas. Outra questão importante, a cultura do servir leva tempo. Repita comigo, leva tempo.
Não é um curso, mas leva tempo. A única coisa que nasce grande é monstro. Então leva tempo. E quem de vocês aqui tem funcionário na igreja? Lá a gente tem. Eu acredito que todo funcionário, todo voluntário precisa ter um coração de colaborador. O que é o colaborador? É aquele camarada que faz com compromisso. Porém, o colaborador precisa ter um coração de voluntário. Você quer matar a visão do voluntariado? Coloca funcionário no meio do voluntário com coração de funcionário. Coloca do lado de um voluntário um colaborador que não é voluntário. Lembra que voluntariado não é mão de obra de graça, é mão de obra que não tem? Então, o colaborador tem que ter coração voluntário e o voluntário tem que ter coração de colaborador. E, como plantar a cultura, falar dela, motivar, inspirar, comentar. Quanto tempo do culto a gente fala sobre isso? Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Servir é um prazer e uma alegria muito grande. Traz um retorno mais às vezes para a gente do que para quem a gente vai servir. E a questão do online, se a gente se dedicar, ser organizado, a gente consegue. No primeiro mês a gente pensa, né, meu Deus, atarefado, cheio de coisas, mais uma coisa. Mas é incrível como Deus abre esse espaço. Porque é para Ele, então, Ele vai mexer nas outras áreas para que a gente sirva com alegria. E servir com alegria, né? Se não for pra ser com alegria, então, de repente, pensa melhor, né? Quero dizer para você que tá na Lírio online, você pensa, porque tô distante aqui, não vai dar certo. Dá certo sim. Quando você decidir, quando você realmente quiser fazer isso, vai dar certo. Não é porque a gente está presencial ou online. É o se dar, né, para pessoas. A gente não escolhe, né, as pessoas que a gente vai servir. A gente não escolhe onde vai servir, mas sim para quem você está servindo. Então, você que ainda não decidiu, ainda está meio confuso quanto a isso. Servir online, será que isso dá certo? Dá certo sim. Dá muito certo. Basta você querer colocar dentro do seu coração e servir pessoas. Então, assim, se você tem a oportunidade de servir, sirva, porque é um mandamento de Deus e é muito bom. Você sente essa energia boa, assim, sabe? Sem contar que você pode fazer vários amigos também, né? Eu acredito, assim, que a pessoa quer se sentir útil e quer estar conectada com a igreja, conectada com a visão, entra para o voluntariado, que ela vai se sentir em casa, vai se sentir acolhida, vai se sentir parte do corpo. Um corpo funcional. Não vai ser só uma pessoa enchendo a cadeira, estando ali ocupando espaço. Ela vai se sentir importante dentro do corpo. Aos irmãos que estão pensando em servir ou que estão ainda engatinhando aí nessa caminhada, podem ter certeza que eles serão acolhidos, serão envolvidos, porque a igreja se preocupa tanto com quem está lá como com quem está online. Eu me sinto 100% parte da igreja. Em nenhum momento eu acho que pela distância existe uma barreira. Não existe essa barreira. É uma barreira apenas mental da gente, porque quando eu fecho o olho aqui, eu me sinto lá dentro da igreja. Então, assim, se sintam abraçados e se sintam acolhidos na igreja, que são pessoas fantásticas. O servir é maravilhoso online. Eu não me sinto em nenhum momento fora do corpo de Cristo, porque está online, não está na igreja. Pelo contrário, porque há tantas vidas a serem ganhas, salvas, e a igreja está tomando uma proporção tão grande e precisa de recrutas mesmo online. Há muitas pessoas mesmo que estão precisando, nos grupos que a gente acompanha, e às vezes é 2 horas da manhã que a gente me chamando, pedindo socorro, pedindo uma oração. Então você vê que o pessoal está carente, está sedento de Deus. Então o trabalho online é muito importante, faz parte mesmo do corpo de Cristo. Não me sinto nem um momento fora do corpo de Cristo. Para mim é muito importante. Muito legal. Eles são voluntários que servem atualmente na igreja de forma à distância. Em que área? Intercessão, área bem-vindo, cuida de novos membros, kids e multimídia.
Então são pessoas que se conectaram a gente na pandemia e servem a Deus. Minha sugestão para todos vocês: mapeiem a igreja de vocês. O que eu quero ter excelência na minha igreja? Entenda uma coisa, a sua igreja não vai ser boa em tudo. O que eu sou bom, talvez a igreja de Itaquera não é tão boa. E aquilo que a igreja de Itaquera é boa, talvez eu nunca seja tão bom. Por isso que a visão da igreja é o coração do pastor. Em cima daquilo que você quer construir na igreja, você tem que fazer, pode dar o nome que você quiser, eu chamo de regimento interno. Por exemplo, cada um de nós tem na cabeça o que é excelência. Mas a sua excelência pode ser diferente da minha. Uma das coisas que eu percebi nas igrejas é que a gente é muito generalista. Então, por exemplo assim, gente, vamos amar. Só que você está falando com um grupo de 30 pessoas, que cada um tem uma definição do que é amor. Aí você fala assim, nossa, eu ensino nessa igreja e o povo não faz direito. Gente, não é assim. Porque a gente não se dá o trabalho de escrever o beabá do que a gente quer. Então, se você quer ter uma recepção, escreva um regimento interno do que é uma recepção para você. Então, assim, não é gente na porta recebendo pessoas. Como é que se recebe? O que é que você quer que o seu membro, o seu voluntário, diga para cada pessoa que está entrando? Qual é a postura corporal dele? Aonde que ele tem que estar com as mãos? Que tipo de abordagem tem que ser? Se chegar uma pessoa alcoolizada, se chegar uma pessoa, quem é que vai receber? Porque a gente tem essa ideia de pastor, de na pressa, entender que as pessoas leem a nossa cabeça. E depois a gente marca a reunião e arrebenta todo mundo. Vocês não sabem, vocês não entendem, vocês não amam, vocês não percebem. E você nunca disse. Eu aprendi uma coisa, que o que é combinado não é caro. Mas o problema é que a gente cobra uma coisa que não... Por quê? Porque a gente não leva a sério. Eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Para mim, é muito difícil. Eu gosto de fazer, mas eu não gosto de escrever muito. Porque dá trabalho você sentar e ficar ali pensando nos detalhes. Mas se eu não for detalhista, a minha igreja não vai ter identidade. Ela vai ser o que as pessoas querem fazer dela. Quem fundou a igreja? Quem tem um coração da igreja? Então, eu quero ter voluntariado. Quantas áreas nós vamos ter? E tem que vir do coração do pastor. Qual é o critério para ser um voluntário? Na Lírio, a gente trabalha com 4 Cs. Quer ser voluntário? 4C. O que é o 4C? Primeiro, caráter. Tem caráter? Tem vida no altar? Mas é para limpar banheiro. A mesma exigência para quem vai tocar é a mesma exigência para quem vai ficar na porta. Como assim, pastor? O altar não é diferente, não. Se o que vale é o que é e não o que eu faço, o que é todo mundo é igual. Como é que eu posso deixar uma pessoa com um critério qualquer para o estacionamento e para o altar diferente? Então quer dizer que o altar é mais importante? Quebra a visão do servir. Caráter. Segundo C, competência. Eu quero fazer, eu tenho que ter um mínimo de competência. Lá na Lírio a gente tem um curso chamado CFV. Estava até falando com a pastora. Centro de Formação de Voluntário. A gente lida até o temperamento. Então são 6 meses. Se o camarada ele é colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico. Imagine um camarada sanguíneo na recepção da igreja e acabou de brigar com a mulher. Bom dia, irmão. Bom dia só se for para você. Né? Ou então melancólico demais, que chora o tempo todo. Dependendo da minha área, eu preciso criar um perfil. E você é bom naquilo que você tem talento. Então a maioria das igrejas, a gente envolve as pessoas pela necessidade da igreja. A igreja precisa de gente para cuidar de criança. Quem pode? Não. Eu tenho que colocar um critério. Qual é o Kids da igreja? Qual é a missão do Kids? O que eu espero? E eu vou dar uma sugestão para você. Eu já fui em igreja pequenininha, que o camarada falou assim para mim: pastor, aqui nós temos 20 áreas de voluntariado. Faça 2.
mas faça bem feito, com excelência, com cuidado, com treinamento, com critério. Diga para o seu voluntário o que você espera dele, em detalhe. Que roupa que ele... Vou dar um exemplo. Nós começamos a transmitir o culto ao vivo, lá na Lírio. Aí eu comecei a perceber que se todo mundo viesse de camiseta preta, um exemplo, melhoraria a transmissão. Porque o ministro vinha de amarelo, o baterista vinha de vermelho, o tecladista vinha de azul. E eu falava, meu Deus, né? Se todo mundo vier de camiseta preta, pode até ter uma estampa, mas fica mais bonito. Fica mais elegante. É a minha visão. Chamei eles, conversei, falei, olha, pensando em quem está em casa, fica mais bonito se a gente fizer assim. Colocamos no padrão da igreja. Agora o padrão da igreja, na hora que você estiver escalado, você vai usar uma camiseta preta. Por quê? Né? Começou a usar máscara. Vinha um com a máscara do exército, outro com a máscara do arco-íris, outro com a máscara do logo da igreja, e fica posso falar? Fica um rebosteio visual. Mas que chatice, pastor. Não é, mas isso faz diferença. Só que você tem que parar e dizer o seguinte, eu vou escrever. Segunda coisa importante, você tem que falar do voluntariado. Você tem que falar do que a igreja está sonhando. Fazer apelo nos cultos. Então, colocar desafios de não pedir a pessoa, mas dizer, nós queremos ter um kids assim, nós queremos ter um louvor assim, nós queremos ter uma recepção assim, nós queremos ter um departamento de limpeza assim, nós queremos ter um multimídia assim. Agora, qual é o grande desafio? Nós pastores não somos obrigados a entender sobre tudo, mas a gente tem que saber o que é bom. Por exemplo, você já veio nessa igreja? Você já viu o que essa igreja tem? Você já viu a mesa de som dessa igreja? Então, não estou puxando sardinha não. Já parou para pensar, trazer teus músicos aqui? Trazer teus levitas? Para olhar? Para entender? Para fazer essa galera sonhar? Para fazer essa galera desejar? Porque algumas vezes, irmãos, a comunicação é uma arte, não é verdade? Eu estou falando com vocês aqui, se vocês estiverem entendendo metade do que eu estou falando, tá bom, porque vocês ouvem minha palavra, veem o meu rosto e criam na cabeça de vocês uma outra ideia. Nem sempre o que eu estou transmitindo, o que está aqui, é o que chega para vocês. Quando a gente olha para a mesma coisa, eu me lembro quando eu fui criar um ministério de louvor na Lírio, eu falava, meu Deus, eu sou um tecladista muito meia boca. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei dizer para eles o que eu quero, porque eu não sou músico profissional. Eu fiz uma excursão em igrejas. Levei para olhar. Olha lá, gente. Por quê? Vamos sair dessa caixinha. Agora, essa divulgação de apelo é contagiar a igreja e chamar as pessoas para um nível de excelência. Chamar, desenvolver. Eu vou dar um exemplo para você. Na nossa igreja nós brigávamos, porque tinha a irmã que em dia de chuva queria colocar pano de chão na entrada da igreja. Sabe aquela cultura? Está chovendo, chuva e cultua com guarda-chuva do lado. Assim, que frescura. Não é frescura não. Isso comunica muita coisa. Isso comunica excelência. Isso comunica que é uma igreja para todos. Agora, nós pastores temos que estar antenados em tudo que está acontecendo e fazer apelo à nossa igreja. Inscrições e entrevistas. Quais são um princípio muito elementar do voluntariado? Você não chama ninguém para nada. Você dá a oportunidade. Repita comigo, oportunidade. Gente, está aberta as inscrições para o curso de voluntário. Só. Você pode fazer o curso de voluntariado? Você pode vir me ajudar nessa área? Não. Se você quiser mais do que o voluntário, você perde totalmente a função do servir. Você cria oportunidade. Então lá na igreja, como é aqui também, tem um aplicativo, se inscreva, venha. Lá na igreja a gente tinha um curso de voluntários de 3 meses. E comprometimento.
Caráter, competência, combinação e comprometimento. O que é combinação? Eu estou aqui na igreja de Itaquera, mas eu não concordo com essa parede preta. Cara, cai fora. Vai para a igreja de parede branca. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu sinto uma falta de canções da harpa. Bicho, vai para Deus é Amor. Eu estou aqui na igreja de Itaquera, mas eu gosto tanto da pregação do pastor não sei o quê. Bicho, vai ouvir o pastor. Quando você conversa com uma pessoa, você gosta da igreja? Eu gosto, mas quando tenho mais, bicho, não combina. Igreja é igual travesseiro, cada um tem a sua. Ou você ama ou você cai fora. É duro falar assim na realidade, mas é assim. Ou você ama. Uma vez eu pintei a parede de preto, pastor Moisés. Aí uma irmã estava lá, eu mesmo estava olhando para a parede de preto e falei, meu Deus, o que eu fiz? Foi bem no... O que eu fiz? Está amarrado em nome de Jesus. Eu já entrei na igreja e falei, amanhã pinta de branco de novo. Mas na hora eu pensei, não, eu pintei por uma razão. Aí era o final da campanha dos 12 dias. 12 dias de culto e tal, e eu estava encerrando a campanha. Eu falei, na época podia se abraçar, né? Vamos se abraçar, gente, está encerrando a campanha. Aí eu fui abraçar uma irmã, ela foi bem no meu ouvido, usada por Satanás, tenho certeza. Pastor, apesar dessa parede preta, Jesus está aqui. Meu Deus do céu, Satanás imundo, né? Não combina, só fica enchendo a paciência. Então a combinação a gente faz uma entrevista, passou o treinamento, tem uma entrevista com o líder, a gente faz pergunta de caráter, competência, combinação e comprometimento. Você é casado, você tem problema com homossexualidade, você tem problema com pornografia, você é amaziado, a gente pergunta. Você é dizimista? Vou dizer para você uma das coisas que mudou a realidade financeira da Lírio. Para ser membro, ninguém é obrigado a dizimar. Mas para ser voluntário, tem que ser dizimista. Não serve-se. Mas pastor, eu só vou limpar o banheiro. Tem que ser dizimista. Não tem área mais nobre do que outra. Porque não é o que eu faço, é o que eu sou. Mudou. A realidade financeira da nossa igreja hoje é outra. Tá? E combinação e comprometimento, que é a ideia da galinha e do porco, né? A galinha botou o ovo do café da manhã americano e depois recupera o bacon, o porco deu a vida, tá? Então, a minha sugestão, abram inscrições, criem um treinamento. Eu posso contribuir cedendo material para vocês, compartilhando. O pastor Moisés também tem material aqui. Enfim, criem entrevistas, criem métodos, mas não negociem a excelência daquilo que vocês querem fazer. Qual é o culto que eu quero ter? Não são as pessoas que definem a qualidade do seu culto, é você, pastor. Não é o tipo de músico que define o tipo de louvor que você toca, é você, pastor. Não deixem as pessoas que não têm a visão da sua igreja definir o estilo da sua igreja. Eu vou te explicar uma coisa. A gente fala muito de visão. Mas o que é mais importante que a visão? A cultura. Vamos se reunir para falar da visão. A nossa visão para o ano a nossa visão para o ano a nossa visão é alcançar, a nossa visão é crescer. Mas qual é a cultura? Porque a cultura é o que você está fazendo. E tem muita visão que só vai dar certo se você mudar a cultura. O que eu estou fazendo? Olhar os voluntários. Eu já peguei voluntário mal criado. Eu já peguei voluntário emburrado. Eu já peguei voluntário contaminando os outros, porque a distância gera insegurança. E vou te dizer uma coisa: tudo que você tolera vira cultura. Tudo que você tolera vira cultura. Não fez, não agiu, não tomou, vira cultura. Outra questão importante: revisão e atualização do almoxerifado. Se o servir é importante, tem que gastar dinheiro. O que é gastar dinheiro?
vai fazer um departamento Kids, dá condição para o voluntário. Põe um tapete bacana. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que miséria e pobreza não são sinônimos. Eu já vi muita gente falando assim, a gente é miserável porque é pobre. Não tem nada a ver. Eu já fui em casa de gente pobre com excelência. E já fui em casa de gente rica com miséria. Eu já entrei em igreja que a arrecadação é isso aqui, mas é limpinha, não tem sacolinha debaixo do púlpito. Sala de criança, não tem brinquedo luxuoso, mas é brinquedo limpo, brinquedo novo, parede limpa, cadeira organizada. E já fui em igreja gigantesca com espírito de miséria. Então o que é almoxerifado? Vamos fazer um crachá bonito. Vamos lavar os coletes. Vamos atualizar o layout. Vamos investir. Não dá para trocar o som, mas vamos criar ver se os cabos estão bem passados. Vamos dar uma condição para o voluntário entender que a gente cobra muito do servir dele, mas a igreja dá recurso para ele. A igreja ajuda ele a desempenhar. Vamos atualizar, vamos investir. Vamos pegar um microfone e ver que aquele globo, a gente arrebenta o louvor, mas o cantor está com aquele microfone com um globo enferrujado, que parece um meteoro caiu em cima. Vamos limpar, é o detalhe. Aí você fala assim, pô pastor, mas isso é obrigação do meu líder. Quantas coisas eu tive que dizer, porque as pessoas não conseguem enxergar o que você enxerga. Irmãos, olha, nunca foi tão necessário dizer o óbvio. Nós precisamos dizer o óbvio. Não pode ter papel aqui. É entrar no banheiro e dizer... Eu vou ser sincero, eu fui viajar esses dias para um hotel, aqui no interior de São Paulo, e tinha um Kids, eu fiquei olhando para o Kids. Fiquei olhando ali e tal. A gente, pastor, vai viajar, fica ligado. E aí eu achei um negócio fantástico. Lá a gente tem os bonecos do Kids. A Lila, o Lilo, o Tito, a Bia, a Sol e o Juca. São a turminha do Lilo Kids. E lá no hotel, tinha o pessoal do Kids. Hoje é fácil encontrar uma caixa de som de Bluetooth sem fio, com uma musiquinha animada e os bonecos dançando. E lá na Lírio, a gente percebeu que as crianças ficavam muito entediadas antes do culto. Porque a gente não abre o Kids tão cedo. A gente abre com uns 40 minutos antes de começar o culto. Senão as crianças ficam, até começar o culto, fica tudo, os tios ficam doidos e as crianças ficam mais doidas ainda. O que a gente fez? Nós olhamos para algo e falou, cabe na igreja. Compramos a caixa. Hoje, enquanto as crianças estão na fila, os bonecos vêm dançando. Vem uma pessoa com o carrinho. Isso trouxe um ânimo para a igreja maravilhoso. Então você tem que olhar para a sua realidade e dizer o seguinte: legal a minha pregação, legal o louvor, mas a igreja não faz parte mais só de púlpito, gente. Como é o pré-culto da sua igreja? Como é que as pessoas lidam? Vou dar um exemplo. Lá na igreja não se faz nada meia hora antes de começar o culto. Não se faz. A pior coisa que tem é o membro chegar na igreja e ver, na hora de começar o culto, o pessoal afinando o instrumento. É ou não é? Afinando o instrumento. Liga aí, microfonia. Não, eu quero chegar na igreja, sentar, está tudo organizado, tem uma música ambiente. Eu estou ali me conectando com Deus, me preparando para o culto começar. O ambiente é organizado, os voluntários sem correria. Entendeu? A igreja aberta antes, uma luz ambiente, um som agradável. Eu posso cumprimentar o telão passando atividades da igreja, a agenda, o cronômetro vai entrar no tempo. Uau! E ali eu começo, um grande evento vai começar, um grande culto vai começar. Mas aí o que acontece muitas vezes? A gente abre a igreja atrasado, os voluntários não chegam no horário, a gente está escolhendo o repertório do louvor
momentos antes de começar o culto. O multimídia está gritando porque ele não sabe qual é a música. Tem gente dizendo som, 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 alô, som, ei, som, a som, ei, som. Eu posso fazer tudo isso antes, mas antes das pessoas chegarem. A excelência custa. Servir bem custa. E a pergunta é, isso faz a diferença, sim ou não? Faz. Então, quando a gente fala de revisar o almoxerifado, atualizar o almoxerifado, a gente está falando de tudo. A gente está falando de visão, conexão e seguir em frente. E confie no seu pessoal. O que é confiar no pessoal? Delegue, como a parábola dos talentos. Delegue, mas não fique em cima. Ok? Delegue, mas não fique em cima. Confie naquele que você, de fato, está entregando a visão. Eu já errei muito com pessoas, mas eu prefiro ainda me arrepender de algo que eu fiz do que de algo que eu não fiz. Eu queria dizer para vocês 5 indicadores de saúde da sua igreja, para você testar o seu voluntariado. Isso aqui é algo que a gente precisa trabalhar muito. O primeiro deles: qual é o nível do atendimento da sua igreja? Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10, como a sua igreja atende as pessoas? Não é o que você acha, mas é parar e dizer, amanhã eu vou fazer o trajeto que o membro faz. Eu vou parar meu carro onde o membro para, eu vou entrar como o membro entra, eu vou sair do culto como o membro sai e eu vou dar uma nota de atendimento. Qual é o atendimento? É fácil ser membro da sua igreja? É claro, eu tenho gente estratégica em cada um dos lugares. Segundo item de saúde da igreja: pessoas novas. Quantas pessoas novas frequentam a sua igreja? Se você não tem visitante na sua igreja, eu vou dizer uma coisa que é pesada: a sua igreja não é relevante. O maior indicador de relevância de uma igreja é a visitação de gente nova. Porque tudo que é relevante, você não guarda, você conta para os outros. Não é ou não? Se você assiste um bom filme, você guarda para você ou você conta? Se você vai num restaurante, paga um preço justo e come bem, esse é o primeiro assunto que você tem com o seu amigo. Rapaz, fui no lugar ontem, comi legal, paguei um preço justo, você tem que levar tua mulher lá. O que é a relevância? É aquilo que você fala gratuitamente. Sabe aquela conversa de fila de banco, que você encontrou um desconhecido lá na fila, e aí você começa a puxar assunto? O que a tua mente vai puxar? Aquilo que é relevante. Então ela vai falar do clima, se ela não tem que falar, vai falar da política, vai falar do jogo de futebol. Mas quando você tem a obra de Deus como relevante, o que você vai dizer? Rapaz, eu fui no culto ontem, rapaz, eu estou indo na igreja de Itaquera, você tem que conhecer essa igreja. O negócio é maravilhoso. Então, qual é a quantidade de visitantes? Terceiro indicador: pessoas conectadas. O que é a pessoa conectada? É aquele que faz parte da sua estrutura de servir. A igreja está aumentando a quantidade de membro e a quantidade de voluntário. Uma coisa é amar, outra coisa é admirar. O grande problema da nossa igreja é que as pessoas amam a nossa igreja. Assim, pô, pastor, ama. Ele não falta, ele não troca de igreja, ele é fiel ao pastor. Só que você não fala do que ama, você só fala do que admira. Eu conheço gente que congrega na mesma igreja, não larga, não falta, porque ela ama. Só que quando ela vai para um almoço da família, quando ela vai num shopping, quando ela vai na padaria, ela ama, mas ela ao longo do tempo deixou de admirar. É a mesma coisa com o casamento. O camarada ama a esposa.
Ele não vai largar. Ele vai cuidar dela. Ele vai estar ao lado dela. Mas de repente, no casamento, não tem mais a admiração. Então ele vai dizer: nossa, como minha esposa é linda. Como ela é maravilhosa. Como eu sou privilegiado de estar casado com essa mulher. Como ela é tudo para mim. Como eu sou feliz, Senhor, por estar essa mulher ao meu lado. Gente, dá licença, vocês estão aqui, mas a minha esposa está aqui. Ele ama, mas ele também admira. O avanço da igreja não está no amor dos membros. Porque nem todo aquele que ama, admira. Mas todo aquele que admira, ama. Algumas vezes você tem uma igreja lotada e não entra um visitante. Porque eles estão ali por uma trajetória. Não vê mais grandeza. Por que você admira um lugar? Porque você vê grandeza, você vê visão, você vê algo novo, você vê estrutura, você vê investimento, você vê o pastor colocando dinheiro, você vê o pastor trazendo o investimento, você vê o pastor se organizando. Então, peraí, gente, eu amo a Lírio, mas ela é grande, ela tem visão, ela tem propósito. E esse é o grande desafio da igreja. Manter o amor com a admiração. Então eu quero motivar vocês a ter a cultura do servir. Porque se você tem uma igreja mapeada, organizada, onde você tem pessoas que sabem o porquê estão fazendo. Na Lírio, qual é a estrutura? Eu me reúno a cada 2 meses com todos os voluntários. Chama-se Conexão Geral. É uma grande festa. A cada 2 meses, todos os voluntários. Qual é o meu papel? O coração do servir. Eu lembro eles o porquê eles servem. Por quê? Por que ele carrega uma placa? Por que ele está no banheiro? Por quê? Porque não é fazer, é ser. Eu lembro ele. E tem o Conexão Departamental, que acontece a cada 2 meses, com o líder da área e o voluntário. Nesse período todo, com a casa do voluntário, eles se relacionam. Então, uma coisa é eu estar na igreja fazendo amizade por amizade. Não, eles estão fazendo amizades por um propósito. Eles estão juntos para servir. Então, esse é o grande desafio nosso. O outro indicador de saúde, que eu queria colocar para vocês aqui, falei de pessoas conectadas, doações ou generosidade. Se você tem uma igreja que cresce no servir, amar a Deus e amar os outros, essas pessoas naturalmente serão mais generosas. Ok? Então observe. Eu não sei qual é a realidade da sua igreja, mas a nossa igreja, ela é maciçamente dizimista. Como é aqui, pastor? Também? A minha parcela lá é quase 85% dízimo. Isso para mim é bom, mas é ruim. Porque significa que as pessoas elas ousam pouco na oferta. Quem aqui tem uma proporção mais de dízimo do que de oferta? Acho que a maioria, né? Mas quem é assim, muito mais dízimo, tipo, o dízimo é mais de 80%. Ok. Quem tem uma proporção meio parecida, oferta e dízimo? Assim, quase 60-40, mais ou menos assim. Isso diz muito da estrutura da igreja também. Né? Quando você tem uma igreja com mais voluntários, a ideia é que você tem uma base de dizimista maior. Porém, a oferta, dependendo do nível de desafios que você faça, também tem. Mas a gente precisa linkar a entrada financeira com a base de voluntariado. Ok? E mais um fator que eu queria colocar, o último, é batismo. Esse é um outro indicador de saúde da igreja. Gente, eu não trouxe aqui a visão da Lírio como um modelo básico. Eu quis falar de forma generalista, aberta. E aqui agora eu queria abrir um espaço para a gente interagir um pouco, né? A gente conversar um pouco sobre isso. Dentro da minha experiência, se eu puder, talvez você fazendo uma pergunta da sua realidade,
talvez eu com a minha realidade possa contribuir para a sua. Pastor, eu estou passando uma dificuldade assim, eu estou com uma ideia, eu acho que talvez a gente possa ganhar do que a gente tratar o voluntariado de uma forma geral. Tá bom? Tem alguém que tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira expor? Pastor, geralmente a igreja exige de quem vai trabalhar na igreja um padrão de santidade. Então isso geralmente é uma grande dificuldade. Algumas pessoas têm um coração apaixonado pela obra de Deus, mas infelizmente tem algumas dificuldades numa vida desse padrão de igreja de santidade. Tem algumas dificuldades, e aí você quer pôr essa pessoa para trabalhar na igreja, vai, num caso de um voluntário, mas tem essa dificuldade, uma queda, uma situação que envolve a santidade. Como lidar com isso? Depende muito do que o pastor estabelece. O pastor Costa Neto, da Videira, ele tem um sistema de voluntariado diferente do meu. Na Lírio, não importa a área que você serve, é os 4 Cs: caráter, competência, combinação e comprometimento. Então, por exemplo, você não tem caráter, você teve uma falha de caráter, você vai ajustar e volta. Então, por exemplo, a gente não pode ser conivente e banalizar a área. Então, vamos pegar aqui, cometeu, roubou, né? A pessoa veio e tal, irmão, você está arrependido? Vamos alinhar, né? Tem problemas de caráter, por exemplo, que a pessoa vem com um vício, ela fuma. Na Lírio, a gente coloca um padrão seguinte: você tem que dar testemunho, você tem que ter uma vida irrepreensível, não importa o que você vai fazer. Na Videira do Costa Neto, eu posso falar porque é assim que ele trabalha. Como que ele trabalha lá? Ele tem áreas que ele considera áreas de abertura, de entrada, onde a pessoa que está em transformação já pode servir. Estacionamento e recepção. Então, um novo membro, o camarada ainda está numa fase de transformação de vida. Então ele entende que nessas 2 áreas ele já pode começar a servir. Quem está certo e quem está errado? Não tem certo e errado, tem visão. Eu prego que todo voluntário é igual. Então depende muito daquilo que o pastor local vai definir como o que é a disciplina da igreja, né? O critério. Tem alguma coisa de errada de você transformar uma área um pouco mais leve no critério? Não. No meu caso tem, porque aí eu estou dizendo o seguinte, que quem serve na recepção é menos importante do que quem está no púlpito. Isso para mim quebra a estrutura. Mas aí é o pastor que define. O que eu diria é, o voluntário representa a igreja. Quando você vê um funcionário da TIM no poste, e ele faz uma bobagem, você não vai pedir o CPF dele, o RG, você vai falar o seguinte: eu vou processar a TIM, a Claro, a Vivo. Eu tenho um lema que é o seguinte: quando você é um membro, você pode falar, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando você é um voluntário, todo mundo tem tudo a ver com a sua vida, porque você representa a igreja. Então, se eu quero que alguém represente a igreja, essa pessoa tem que ter um padrão, né? Agora, a disciplina, eu fico pensando assim, né? Qual o tempo uma pessoa ser restaurada? Se o sangue de Jesus nos liberta imediatamente. Não, então assim, é conversar, é confrontar e ter um bom senso, né? A mesma coisa quando você fala para uma pessoa assim, você não vai cear durante 6 meses. Antigamente tinha isso, né? Por que vou ficar 6 meses sem cear se o pecado não é maior que o arrependimento? O arrependimento é maior que o pecado. Então vai muito da sua definição de tempo. Só para complementar. Você pega um caso de uma pessoa, não é casada. Geralmente a igreja oprime esse tipo de pessoa. Mas a pessoa está... Então assim, por isso que a entrevista é importante. Fez o curso, faz a entrevista. O que eu penso? É amasiado. Só que ela se converteu. O marido, o companheiro não se converteu. Eu não posso cobrar algo dela que não depende dela. Ela vai servir. Os 2 se converteram, os 2 estão na igreja e querem permanecer amasiado, aí não, porque eles têm a oportunidade de se casar. Eu não posso imputar um jugo para algo que a pessoa não pode
não pode. Então assim, ela se converteu. Pastor, eu estou amaziada, mas meu companheiro não quer casar. Como que eu vou cobrar isso dela? Vou dizer, separa não, né? Vamos trabalhar, converse com ele, mas você pode servir. Então, tem que analisar caso a caso. Então tem casos que o amaziado pode, na minha, não sei como é que é aqui, tem casos que não pode, né? Mas aí, gente, é a minha forma de pensar. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. Cada pastor tem a sua doutrina, né? Enfim. Tá bom? Tem mais alguma? São duas perguntas. A primeira, a minha realidade, eu tenho um grupo de voluntariado, ainda sem preparo, sem treinamento, e eu não tenho um líder, ou uma pessoa para liderar os voluntários. Uhum. E aí a minha pergunta é uma direção. Eu capacito esses líderes e espero despertar capacito esses voluntários e espero o despertamento de alguém para liderar, ou eu preciso investir primeiro numa liderança para depois capacitá-los? Gente, a vida inteira a gente faz voluntariado, é o diaconato. A diferença é que o diaconato faz tudo. Qual é a visão do voluntariado? Eu pego a igreja e transformo especialistas. Então, por exemplo, o que você tem que entender? Quais são as áreas que eu quero ter na igreja? Eu quero ter 4 áreas, sei lá, uma área de bem-vindo, uma área de multimídia, uma área de intercessão e uma área de manutenção. Quem tem o coração da igreja e quem entende isso? Se você não tem ninguém que entenda, mas você tem o coração, liderança é sobre coração, não é sobre capacidade. Capacidade você paga um curso. Então a primeira coisa é, quem tem o seu coração? Porque eu não falo com voluntário, raramente. Os meus líderes me representam com ele. Se você chama alguém que é capaz, mas não tem o seu coração, você vai perder a igreja. Isso acontece muito em célula, né, pastor? Se você põe um líder. Então, primeira coisa, esquece a capacidade. Quem tem o meu coração? E não é quem será, é quem já é. Então assim, não é o cara que vai ser comprometido, é o cara que já é comprometido. Porque o servo, ele não se torna servo, ele já é servo. Então, quem eu vou chamar para perto? O camarada que já é comprometido, já tem caráter, já é interessado. Mas ele não é capaz. Capacidade se ensina. Coração é difícil. Então chama essas pessoas, monta o RI, escreve, dá trabalho. O que você quer? Qual é o padrão de qualidade da igreja? Esquece dinheiro, esquece recurso, esquece banco. Qual é o padrão? Nós queremos um culto excelente. O que é um culto excelente? Começa no horário, canta tantos louvores. Que tipo de louvor? Estou dando a minha cristocêntricos com intensidade. Lá na Lírio, toda música tem que ser cristocêntrica com refrão de intensidade. O dia foi me cantar uma música lá xoxa. Não tinha coro a música, não tinha refrão, não tinha explosão. Não quero. A nossa visão é essa. Então o músico não vai trazer a música que ele quer. É a música da igreja. Qual o tempo de pregação? Pós-culto. Escreveu? Chama essas pessoas, divide o seu coração. Quando elas entenderem, aí você abre as inscrições. Quem quer, a partir de hoje na minha igreja nós temos uma área disso. Quem quer participar? Dá o treinamento. E aí começa. Mas liderança começa pelo coração. É o gago, é o Moisés, que não sabe falar, não sabe quem é, mas Deus sabe que o coração dele é coração de libertador. Pastor, a segunda pergunta, eu sou de uma igreja pequena ainda, nós estamos buscando o desenvolvimento. E aí, por exemplo, eu tenho poucas pessoas que fazem muito, e algumas delas não deveriam estar naquelas áreas, talvez por critério, por um dos Cs ali. Sim, competência. E aí, como é que eu lido com isso? A minha pergunta é assim, eu estabeleço um critério e aí eu fico sem os únicos que estão fazendo agora, e aí... Mas eles fazem bem feito ou não?
Então, eles fazem bem feito, mas não tem um dos C. Qual? Em algumas áreas, por exemplo, eu tenho pessoas que não têm caráter, por exemplo. Tem pessoas que não estão junto, não têm comprometimento. Mas é as únicas pessoas que estão atuando. Sugestão, não tenha. Só tenha o que funciona. Porque o que não funciona, o que não está bom fazendo, ele está comunicando. É melhor você falar o seguinte, então nós não vamos ter nada. É melhor você ir para a porta, receber os voluntários, receber os membros e dizer como é que é, do que deixar alguém que não sabe fazendo. O menos, muitas vezes, é mais. Então, não dá. Ah, mas todo mundo tem, a gente não é todo mundo, a gente vai crescer de forma orgânica. É fundamento, processo e resultado. Se você não tem fundamento, não adianta ter processo, né? Então, está dentro da primeira pergunta que ele fez, eu entendi que tem uma preparação para poder entrar no corpo do voluntariado. Mas no dia a dia, nos bastidores, o senhor faz algum trabalho específico para aqueles que já estão servindo, um treinamento, no dia a dia, como mantê-los, sabe, com o coração e fazendo conforme no princípio que entrou para a equipe? Boa. No dia a dia, a casa do voluntário desempenha um papel muito importante. O voluntário chega mais cedo e ele se comunica com todos os voluntários. Cada área de voluntariado, a gente tem um grupo com um líder que manda devocionais e acompanha cada área de voluntariado como se fosse uma célula. Então, cada área de voluntariado, eles são pastoreados, eles são instruídos e eles atuam, ok? Tem as reuniões bimestrais, porque a gente se vê todo culto. Uma das coisas que eu aprendi, e aqui eu já quero, para não ficar tão cansativo, é que grandes reuniões hoje não são mais importantes. Sabe como é que você comunica? No corredor. A ciência moderna tem dito que hoje as pessoas absorvem muito mais com conversas de bastidor. Assim, vem cá pessoal, antes de começar o culto, por exemplo, vamos se reunir aqui, ó. E se cada culto você refalar o porquê, a pessoa vai gravar muito mais do que você marcar um sábado inteiro de ministração. É melhor você dar pequenas doses todos os cultos do que você pegar uma apostila desse tamanho e dizer, hoje nós vamos estudar o servir. O camarada não vai lembrar nada. Mas se você martelar, uma vez um pastor falou para mim assim, ó, a visão começa a ficar boa quando você vai falar e o voluntário fala assim, eu já sei o que você vai falar, pastor. Quando o teu membro fala que você já sabe o que você vai falar, a sua visão começou a entrar na cabeça dele. Então, repita, mas de forma. Então, eu acho que é o trabalho de formiguinha, meu irmão. É o trabalho do dia a dia, é o trabalho de você sentar, colocar, explicar e ter essa estrutura. Agora, uma coisa muito importante que o irmão falou ali. Não coloque as pessoas sem saber quem elas são, o que elas gostam de fazer. Você brilha naquilo que você é bom. Uma vez para agradar uma pessoa, eu coloquei na cabeça dela que ela sabia pregar. Foi um erro que eu cometi. Eu queria, sabe quando você quer agradar a pessoa? Não, você vai ser um grande pregador. Eu estraguei a pessoa, porque ela não tinha habilidade nenhuma para pregar. Não tinha. E eu perdi essa pessoa. Porque as 2 vezes que eu deixei ela pregar, foi uma tragédia. Até a água derrubou, tão nervoso que ficou. Não era o dom, mas aí é o que eu queria para ele. Eu gostava tanto dele, que eu achava que ele seria um bom pregador, e não era. Então, por isso que o processo é importante. Ok? Mais alguma pergunta, queridos? Pastor, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, eu venho do mundo corporativo, e hoje eu abri mão do corporativo para cuidar só da igreja. E tem muita metodologia, muitas coisas que eu quero aplicar na igreja, que é uma igreja razoavelmente, um nível médio, né, de membros, e eu tenho muita dificuldade porque as pessoas têm resistência porque acham que eu sou um administrador de empresa dentro da igreja. E assim, porque eu tenho metas, eu tenho objetivos e eu quero mostrar para todo mundo, dividir para que possamos alcançar. Só que eu tenho muita resistência que
a maioria das pessoas, não, mas você não é um administrador de empresa, você é um pastor. E aí eu tenho um pouco de dificuldade, eu queria saber qual é a sua opinião, dentro do seu know-how, de que maneira eu posso fazer essa parte administrativa muito boa, com todas essas competências que você falou, mas não deixando de ser pastor mesmo, de cuidar das ovelhas, que é o que a gente faz, e fazendo as pessoas entenderem isso. A igreja, ela é uma empresa. O nosso negócio é pregar o evangelho. Normalmente quem chama a igreja de empresa é gente preguiçosa que não gosta de organização. Então assim, eu penso que a igreja tem que pensar como uma empresa. A organização faz parte. Vou dar um exemplo. Lá na Lírio, e aqui eu dou uma dica para vocês. Eu sou chato, muito chato. Então, por exemplo, quem vem de igreja pequena, gosta de ter o lugar para sentar. Eu gosto de sentar aqui, ó. Não tem gente assim? Não, lá é o seguinte, nós enchemos a igreja da frente para trás. Você não vai sentar lá no fundo se tem lugar na frente. Por quê? Porque eu penso no culto e não no indivíduo. Você quer ver um culto bom? É quando as primeiras cadeiras são preenchidas de forma orgânica. Coisa terrível é você põe uma pessoa para cantar e na frente dela tem uma cadeira vazia. Põe uma pessoa para cantar e na frente dela tem alguém, do lado tem alguém, do lado é outra coisa. Então, nossa, eu ouvi isso. Nossa, pastor, que frescura. Não. Para a atmosfera do culto acontecer, primeira fileira, quem senta? Qual o erro que as igrejas cometem? Todo mundo senta onde quer, quando tem visitante, coloca onde? Na frente. Não. O camarada está na igreja a primeira vez. Ele vai estar com vergonha. Aí você está no banco de trás, tem um camarada na sua frente assim. Primeira fileira, eu tenho escala. Só senta na primeira fileira foguetinho. Só. Quem tem que sentar na primeira fileira? Quem anota sermão. Quem senta na primeira fileira? Quem expressa com as mãos. Por quê? É igual a torcida de clube de futebol. Se a primeira fileira está na vibe, a segunda vai olhar e dizer, é assim que eu faço. É assim que eu faço. Agora você monta uma igreja. Senta um lá, outro aqui. O pastor está com 4 fileiras vazias na frente dele. Isso transmite muita coisa. Então, quando a gente fala de uma igreja empresa, eu estou falando o seguinte, o que eu tenho que fazer para fortalecer o meu negócio? Qual é o meu negócio? Salvação, reconciliação, cultos poderosos. Eu tenho que organizar, eu tenho que pensar. Então, por exemplo, visitante é no fundo, porque o camarada é tímido. Outra questão é importante, né? Iluminação, som, entrevista, tem que ter entrevista, porque não vai ser qualquer um. A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Eu fui numa padaria recentemente, faz uns 2 anos, pedi um pão com ovo, que eu amo pão com ovo. O camarada falou assim, meu Deus, podia ter acabado tudo, mas numa padaria não pode acabar o pão. Aí, pode ser no pão de forma? Por quê? Porque acabou o pão francês. Falei, vai lamber sabão. É a mesma coisa que você ir na Cacau Show e fala assim, tem ursinho de pelúcia, tem carrinho, mas acabou o chocolate. Você vai no açougue, tem queijo coalho, tem carvão, tem espeto, mas não tem carne. A mesma coisa na igreja. Então, Jesus é o produto. Então, leve sim. Método, o que não pode ser é a gente perder a essência do evangelho. Mas a organização, olha, eu não quero puxar o saco do pastor Moisés não. Olha isso aqui, gente. Dá uma volta nesse hall. Veja, não é um hall único. Tem 4 ou 5 ambientes diferentes aqui. Isso aqui transmite muita coisa. Sabe o que isso aqui transmite? Você fala assim, vamos no culto, que depois do culto, a gente vai bater um papo, tem uma lanchonete lá. Isso aqui é método de salvação. Isso aqui é evangelismo, isso aqui não é frescura. Quando você pega um hall e monta um hall, um ambiente agradável, não é frescura. Porque tem gente enjoada. Por exemplo, a letra. Como que é o PowerPoint? Erro de português.
A letra tem que estar de acordo com a canção, porque tem gente que não tem gente que repara nisso. Então, se você puder levar metodologias de empresa, desde que não quebre o evangelho, leve. O que não pode é a gente dizer, a gente não vai ser empresa, mas vai levar bagunça. Obrigado por compartilhar as experiências. E o caso é o seguinte, nós temos um grupo de voluntários lá, há mais de 20 anos no louvor da igreja. Uhum. E a gente tem buscado essa intensidade, enfim, palestrado com eles, como lidar, como quebrar esse paradigma, por exemplo, como você quebrou esse paradigma com o louvor? Uma vez que existem pessoas ali que já vêm de uma estrutura, até de uma religiosidade, um tradicionalismo em cima disso. E a segunda pergunta é, quantas áreas a Lírio tem no voluntariado? Porque eu penso isso também, o pastor passar a visão pelo louvor. Gente, eu quero esse louvor, eu preciso disso, preciso dessa entrega, né? Essa energia que você passou ali. Só falando, a gente imagina como que é o louvor da Lírio. Uhum. Bom, eu tenho um fator positivo que eu fui músico uma época. Mas eu me lembro que quando eu fui sair do louvor em 2016, eu tinha muita dificuldade. O louvor mudou muito ao longo do tempo. Quando a gente vinha da época da Lagoinha, lembra da Lagoinha? Entre um CD, entre uma música eu tinha o espontâneo. Eu lembro de época de ministração de louvor que entre uma música e outra eu ficava falando 40 minutos e tal. A gente tem que entender o momento. Então, o que eu fiz quando eu fui sair do louvor? Eu tive que mostrar para eles o que eu queria. Nem tudo o que eu queria eu sabia fazer, mas tinha gente fazendo o que eu queria. Então eu coloquei eles numa sala, eu peguei ministérios de louvor que eu disse, faz sentido para mim, e eu mostrei para eles. Mostrei para eles o que eu quero. Tem áreas na igreja que, além da entrevista, você tem que ter a audição. Cassiane para mim é uma das melhores cantoras gospel do Brasil, mas ela não cantaria na Lírio, nunca. Porque o estilo dela não é o meu estilo. Entende? Se ela fizesse audição na Lírio, ela não passaria. Porque o jeito que ela canta não tem nada a ver comigo, com a Lírio. Então, quando você estabelece um padrão, não é a pessoa que vai definir o que você vai fazer, é você que define. Mas o problema é que a gente, algumas vezes, não tem um padrão. Então, qual é o meu conselho para você? Qual é o louvor? Na Lírio a gente trabalha com simplicidade, então o louvor tem que ser simples. O tom não é o que é o melhor para o grupo, é o que é melhor para a igreja. Você quer saber se o tom é bom? Quando o teu louvor está rolando, você escuta a voz da igreja? Se você não escuta, o tom é bom só para o louvor, não é bom para você. A maioria das pessoas que vêm num culto, elas não são cantoras. E algumas vezes a gente quer que elas cantem alto. Mas algumas vezes o tom, a pessoa se sente constrangida a cantar, porque o tom é tipo Chitãozinho Chororó. Ou é muito baixo. Eu tenho alguns contraltos no louvor, que eu falo para eles, se você for cantar nesse tom, você não vai cantar. Porque o povo vai sofrer para cantar junto. O protagonista de um culto, quem é? São as pessoas. Então, tem que definir qual é o tom. Tem que definir, a música é triunfalista? É a minha visão. O que é triunfalista? É a música de degraus que chama, o cântico de degraus. Ele vai subindo. Porque tem músico que gosta da música porque ele gosta de tocar aquela música. Porque tem um arranjo legal, porque tem um dedilhado bacana, mas é água com açúcar, não pega na veia. Tá? Definir isso, definir se você tem back, se você não tem back, definir o que é o ideal. Depois que você definiu, eu não tenho, minha sugestão, coloca a visão com quem você tem. Se você tem teclado, baixo, guitarra e bateria, e só o tecladista e o baterista entendeu, fica com teclado e bateria. Por quê? Senão você não vai conseguir chegar lá. Gente, para fazer o certo, muitas vezes a gente vai perder pessoas. E se você ficar com dó, você vai prejudicar a igreja. Algumas vezes a gente vai ter que dizer para o irmão, você é uma bênção. Mas ou você sai e melhora, ou eu perdi muita gente. Porque tem pessoas que o excelente é o que ela quer fazer. E não é o que tem que ser feito. Você fez a Lírio a gente tem a área Bem-vindo, que é a área que cuida do pré-culto, culto e pós-culto, e quem aceita Jesus. A gente tem a intercessão,
a gente tem a área de louvor, a gente tem a área de multimídia, que se divide em 6 categorias: infraestrutura, criativo, som, enfim, luz, enfim, eu não vou saber dizer os detalhes aqui. A gente tem a área do staff. Muita gente me pergunta, e os obreiros, os oficiais, servem no staff? Então, por exemplo, quando eu preciso de alguém para impor as mãos, quem impõe as mãos, na minha visão? Diácono. Mas, por exemplo, servir a ceia, o staff serve. Eu tenho gente servindo a ceia que não é ordenado, mas é o staff. Mas tem funções específicas bíblicas, óleo ungido, que eu chamo quem é ordenado. Então, eles lidam bem com isso. Tem a área do kids, tem a área do social, tem a área do evangelístico. São, se não me engano, 15 áreas. Tem a área de missões, tem algumas outras aqui que eu não vou lembrar. Mas cada um tem o seu RI, o seu regimento, e funciona com muitos problemas. Obrigado. Pode, por favor, pastora, que honra. Vou fazer uma pergunta aqui. A gente conversou um pouquinho ali no café, junto com o pastor. Eu vim de uma igreja, né, ali muito conservadora, e era aquilo que o pastor falou mesmo, né, a dificuldade de você fazer algumas coisas e só. E aí nós vemos que isso ainda acontece em algumas igrejas, né? Aquela questão, eu vou fazer aquilo, eu não sei fazer, mas o Senhor vai me capacitar. Eu creio nisso, eu creio que a capacitação vem do Senhor, 100%. Mas eu acredito que na esfera do operacional existe muito a questão da habilidade natural. Como que o pastor enxerga isso lá na Lírio, né? Então, nós aqui no link, como eu falei com o pastor, nós colocamos ali um ícone que nós julgamos ser importante, quando a pessoa vai preencher a profissão. Não é sempre que vai acontecer, mas, poxa, se ele tem uma profissão, possivelmente aquela habilidade natural e a motivação para fazer aquilo que sabe fazer, porque eu acredito que a maior crise que nós temos no voluntariado da igreja é a pessoa querer fazer algo por emoção, como o pastor falou, mas ela não tem habilidade para fazer aquilo. Aí eu vejo que gera uma frustração, pastor, ali, porque a pessoa quer fazer, ela não sabe fazer e logo ela se sente frustrada, mas ela sabe fazer outra coisa, né? É aquela questão do corpo de Cristo, né? Que nós sempre falamos e o pastor falou aqui. Então existe o corpo. Eu creio que todos foram chamados para servir, nós cremos, né? Todos foram chamados para servir em alguma área, né? E existem ministérios, nós cremos que aqui na Igreja Itaquera que ainda nem nasceu, né? O Senhor vai trazer o ministro primeiro, depois o ministério. Mas às vezes a pessoa ela acha que é aquilo, né? Às vezes é aquele paradigma. Eu tenho que fazer aquilo, talvez é o que dá mais holoforte, mas ela não tem habilidade. E assim, como a pergunta é, né? Como que vocês criam isso? Por exemplo, a pessoa tem habilidade para fazer isso, ela vai sair bem nisso, é na entrevista, é no curso. Eu sei que existem as exceções de pessoas que não fazem aquilo e de repente ela se dá super bem na igreja, né? Mas assim, a nossa ideia é trazer essa questão da profissão, da habilidade natural para servir na igreja, né? Como que vocês fazem essa... A competência é fundamental, porque senão você não tem especialistas. Então como é que a gente trabalha lá? Terminou o Lírio Play, faz a entrevista. A gente diz o que a área espera da pessoa. A gente não consegue mensurar. Então você entende isso? Você entende que é isso que a gente espera? Tem uma definição muito clara do seu papel. Ela vai começar como um ploro. Por exemplo, lá a gente faz o bem-vindo voluntário. Então a gente termina a turma, eu me encontro com eles, dou bem-vindo, e eles não começam servindo de cara, eles fazem um estágio de pelo menos 2 meses com os veteranos para aprender. Mas o combinado não sai caro. Então, por exemplo, antes de começar a servir, eu já disse tudo que eu espero dele. Então, se ele não atender, ele não vai dizer assim, é pessoal, o pastor não foi com a minha cara, porque eu fui claro com ele. Agora, o que é importante que a pastora está colocando aqui? Tem muitas áreas da nossa igreja que vão existir. Então, eu dou muito exemplo do pastor Wagner Vailate, da Batista Boas Novas, aqui da Vila Zelina. É uma batista tradicional enorme, muito do porte desta igreja. E chegou um rapaz na igreja, por isso que servir não é o que eu faço, é o coração. Ele era de motoclube, ele era mecânico. E ele falou assim, pastor, eu quero servir e eu não me encaixo. Imagine aqueles barbudão, colete de couro, sabe? Aqueles camaradas que vivem moto. Ele falou assim, olha, eu quero servir, ele fez os cursos, mas eu na recepção desse tamanho todo aqui, pastor, eu vou assustar
eu vou assustar os membros. Eu amo moto, eu quero servir. Se servir ao coração, o que o pastor fez? Muito inteligente. Ele tem um galpão enorme. Ele falou o seguinte: eu vou te dar um treinamento, nós vamos montar um voluntariado dentro da área de motoclube. Você vai servir 2 vezes por semana, dando aula de mecânica, dando aula, só que nesse período você vai convidar outros motoqueiros para vir até a igreja, e ele tem uma área de voluntariado que se reúne para servir outros motoqueiros. Eles trocam óleo, eles trocam a correia, eles fazem serviço de calibragem. Ele montou meio que fosse uma oficina mecânica de moto dentro da igreja. Ele é um voluntário. Por quê? Porque ele ama Deus, serve pessoas, e essas pessoas que são atendidas por ele têm o compromisso de vir à igreja para agradecer, e muitos são salvos, e ele tem um motoclube dentro da igreja. Então, você pode, por exemplo, ter, claro que tem áreas que não dá para fazer voluntariado, área administrativa, depende, mas existe uma infinidade. Agora, quando você vê alguém que está numa área errada, essa pessoa ela vai dar diagnóstico, o rosto dela vai dizer. O primeiro fator, ela começa a chegar atrasada, ela não atende às expectativas, e o meu conselho é: não seja romântico. Quando você vê alguém sucateando a sua visão, zombando, o que é zombar? Fazendo relaxadamente. A gente tinha um drama na igreja, de voluntários que começaram a faltar, e aí o líder falava assim: ai, eu estou com receio de tirar esse voluntário do grupo, porque, irmão, tudo que você tolera vira cultura. Querido, você é bem-vindo aqui na igreja, você é membro, mas você não pode continuar. Então, a entrevista, saber o currículo, muitas vezes você tem uma pessoa maravilhosa. Agora, o que é importante é, e aqui é um conselho que eu dou: ninguém que chegue novo, põe para sentar na janelinha. Então, por exemplo, chegou um médico na igreja. Vamos montar uma área de voluntariado para o médico. Não. Qual das áreas já criadas ele pode servir? Depois que ele comer um pouco de sal com você, depois que ele contribuir, que ele amar o que já tem, aí você pode pensar em desenvolver algo para atender ele. Mas nunca chegar uma pessoa e você se deslumbrar e criar algo para ela sem que ela coma um pouco de sal, sem que ela entenda, porque senão ela vai se achar a última bolacha do pacote. Pastor, a pergunta é: quantas áreas o voluntário ele pode escolher para trabalhar? Existe um número, por exemplo, que lá na igreja está acontecendo assim, a paixão tem crescido nessa área, e muitos deles querem trabalhar em mais que 2, 3 áreas. Qual a dica que o senhor... Lá a gente tem área operacional e área não operacional. O que é a área não operacional? É a área que não envolve o culto, o ensino. Então a pessoa pode servir no máximo em 2 áreas operacionais, áreas de culto. A área não operacional ela pode servir mais, mas no máximo em 2. Então louvor, intercessão. Por quê? Porque ela vai ser escalada e ela precisa também cultuar, ela precisa ter um tempo para ela, no máximo 2 áreas. Mais que isso não dá conta e não faz bem feito, pelo menos da minha experiência. O grande coração da igreja é o servir. Você vai ver que, estruturalmente falando, a gente tem uma igreja pequena, uma estrutura cheia de pedacinho, mas o brilho é o servir. A paixão é o servir. Eu acho que esse talvez seja o coração que todo mundo está buscando aqui, né? Porque eu fico feliz, pastor, de dizer o seguinte: eu creio muito numa frase: o poder da igreja é o poder de todos. Então o brilho nos olhos de cada um faz a igreja ser exponencial, como vocês usam aqui. Então acreditem no servir, ele cabe em qualquer lugar. Então eu estou à disposição, tá? Ir lá, conversar, como também estou aqui para aprender também, e sei que hoje eu tenho o privilégio de estar falando sobre algo aqui, e posso também aprender com todos vocês, com certeza. Quando nós iniciamos o encontro com Deus, a gente aprendeu numa outra igreja, nós fomos até essa igreja, nós passamos por esse encontro, a gente acompanhou eles fazendo, a gente ajudou eles fazendo, e aí eles vieram para nos ajudar, fizeram, a gente acompanhou, e aí até uma hora que a gente então entrou no caminho nosso mesmo. É possível, se alguém quiser
entrar naquele curso, fazer o curso lá, né? Sim. Mesmo não sendo membro da Lírio, né? Mas mesmo lá, para aprender mesmo, né? Para entender, porque quanto mais eu entendo, melhor Sim. eu atendo, não é verdade? É possível? O Lírio Play está aberto para todos que desejam. A gente tem uma mentoria quinzenal, que acontece à noite, com todos os meus líderes. A gente fala sobre o coração do servir. É uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Quem quiser pelo meeting, pelo Zoom, também pode participar. Esse treinamento que eu dei para vocês aqui, a gente gasta 1 dia e meio para dar. Então, assim, para mim é até um pouco desconfortável. Por quê? Porque é bastante coisa para a gente tratar. Mas eu estou à disposição. Eu acredito que o reino de Deus ele cresce na divisão, no repartir. Então, podemos, pastor, a gente quer fazer um meeting, um exemplo. Está aqui o pastor Moisés, queremos marcar um encontro, para a gente falar sobre isso de forma mais profunda. Estamos juntos também. Né? E toda a estrutura está à disposição. Tá? As reuniões, os encontros, a igreja, não é muito, mas o que a gente tiver para partilhar, porque eu creio que a gente cresce muito fazendo isso também. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Diego. Obrigado, viu? Espero ter contribuído aí de alguma coisa. Deus abençoe.